Fala, meus lindões! Muito bom dia, espero que vocês estejam super bem. É o seguinte, nós vamos falar hoje sobre o princípio de Arquimedes. Tá na página 51 do seu livro, tá aqui, ó, nessa página. Você pode abrir aí na página 51 para acompanhar a aula. Depois nós vamos explicar o que tem a ver esses balões aí com esse princípio de Arquimedes. Então, Arquimedes foi um cientista, beleza? Mais precisamente foi um filósofo, foi físico, astrônomo, o cara fez contribuição para diversas áreas da sociedade, e ele viveu nasceu em 278 a.C. e morreu em 212 a.C., beleza? Então, antes da gente comentar sobre o que está escrito aqui, eu vou contar para vocês o que o Arquimedes fez e o que o Arquimedes pensou para chegar a essa conclusão. Isso aqui foi a conclusão que o Arquimedes chegou. Bom, ele estava estudando aí o seguinte caso, não sei se já aconteceu com você, você está dentro da água, ou alguém está dentro da água com você, dentro da piscina, no mar, enfim, e aí você consegue segurar a pessoa no colo com muita facilidade, mas aí quando você vai começando a sair da água, né, com a pessoa no colo, vai ficando mais difícil ao ponto de você sair totalmente da água com a pessoa, e aí você está sustentando o peso dela, quer dizer, você está fazendo uma força muito grande. Aí você volta para dentro da água, você faz uma força pequena. Então Arquimedes estava estudando exatamente isso, né? Por que dentro de um fluido, e aí eu estou falando fluido, a parte líquida ou gasosa da matéria, um objeto aparenta ter um peso menor do que ele realmente tem. Então agora o Arquimedes está estudando essa ideia aqui. Então eu coloquei aqui para vocês um recipiente com um fluido aí, eu botei essa corzinha aí para a gente poder evidenciar melhor o objeto. Coloquei um objeto retangular aqui dentro. Aí, olha só, nós vimos nos capítulos anteriores que a pressão que um fluido causa depende da densidade do fluido, L de líquido aqui, beleza? Vezes a gravidade, vezes a altura de fluido acima daquele ponto. Ou seja, quanto mais profundo eu estiver dentro de um fluido, maior vai ser a pressão nesse ponto de profundidade aí, beleza? Beleza. Nós vimos também que pressão obedece à relação força sobre área, ou seja, se eu estiver querendo falar de força relativo à pressão, basta que eu passe multiplicando a área para cá. Então vai ficar o seguinte, que a força é a pressão vezes a área. E você guarda essa ideia que nós vamos usar aqui nessa aula de hoje. Então a pressão é a força é a pressão vezes a área, beleza? Beleza, passei o para lá multiplicando. Então veja bem, olha só o que o Arquimedes pensou. Se eu pensar nessa profundidade aqui, ó, eu tenho uma determinada pressão, certo? Por conta da profundidade. Ou seja, se eu pensar que a pressão vezes a área é a força, então nesses pontos, nessa linha aqui, eu tenho os vetores força representados aqui. Ó. Então representei todos eles do mesmo tamanhozinho. Tá? Esse vetor aqui está bem na quininha do meu retângulo. E aí, de acordo com que eu vou subindo no fluido, né, estou indo para alturas cada vez menores em relação à superfície, né, estou contando a altura aí, ó, de cima para baixo, tá? Então, isso aqui é a altura de cima para baixo. Então, estou numa altura grande, aí eu venho subindo, estou indo para alturas menores, né? Estou diminuindo a coluna de líquido em determinados pontos. Então, observa o seguinte, quando eu venho para esses pontos aqui, a força diminui. Por que a força diminui? Porque a pressão diminui. E aí, sucessivamente, vocês estão reparando aqui. O que o Arquimedes pensou? Como o objeto é um objeto aqui simétrico, essa força aqui anula essa anula essa anula essa, e assim eu tenho a anulação das forças que estão orientadas aí na horizontal. E as forças que estão orientadas na vertical? Eu tenho essa região aqui de cima, né? Beleza? Que está numa profundidade pequena, então está causando uma força pequena nessa área aqui, né? Nessa face do meu retângulo. E em contrapartida, eu tenho essa face aqui numa profundidade maior, ou seja, a força é maior. Quando eu faço, né, a relação aqui, né, no caso a subtração dessas forças, porque eu tenho umas para cima grandona e umas para baixo pequenas. Então, quando eu faço essa comparação, essa diferença aqui, em geral, aparece uma força única, apontada para cima, quer dizer, querendo expulsar o objeto desse fluido, e a gente vai chamar essa força aqui de EP, ou seja, a força de empuxo. Aí olha só o que o Arquimedes escreveu sobre a força de empuxo, que é o que nós chamamos hoje de princípio de Arquimedes. Ele escreveu o seguinte: todo corpo imerso ou parcialmente imerso, quer dizer, o fluido poderia estar nessa altitude aqui, né? O objeto está aqui flutuando, né? Então, por isso, parcialmente imerso. Por um fluido, recebe uma força vertical para cima, que nós vamos chamar de força de empuxo, equivalente ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Ó, como assim? Coloquei o objeto aqui dentro.
Ele deslocou, tinha fluido aqui nessa região, então o objeto está ocupando o lugar do fluido. Para onde foi esse fluido? Fez com que o nível aqui do meu recipiente, né, o nível de fluido aumentasse, beleza? Se o Arquimedes escreveu exatamente isso, que essa força de empuxo, que é o resultado entre todas essas forcinhas aqui, ela é vertical, quer dizer, está apontada aí para cima, contrária à força-peso sempre, que a força-peso é vertical para baixo, a força de empuxo é vertical para cima, beleza? E ela é equivalente ao peso do líquido deslocado pelo objeto, beleza? Aí a gente sabe que peso é o produto entre a massa do líquido deslocado, né? Se é o peso do líquido, então aqui é a massa do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Mas nós vimos lá no início desse conteúdo, né, da hidrostática, que massa específica, né? Porque eu estou falando de um fluido, então estou falando de massa específica, de um fluido específico, né? Não estou falando de uma mistura. Se eu estivesse falando de mistura, eu estaria falando sobre densidade. No caso, eu estou falando de um fluido único, então é legal a gente falar sobre massa específica. Se você não entende a diferença desses dois conceitos, ou não sabe esses dois conceitos, você vai lá para a primeira aula sobre hidrostática, eu acho que um dos primeiros vídeos, e lá você vai conseguir entender sobre esse conceitinho aqui. Agora vamos voltar, então. E aí, como a massa específica do fluido deslocado é a massa do fluido deslocado dividido pelo volume do fluido deslocado, beleza? Se eu passar esse VLD aqui, que é o volume de fluido deslocado, para cá, multiplicando, eu vou ter essa funçãozinha matemática aqui, né? Que a massa de líquido deslocado é igual à densidade do líquido deslocado vezes o volume de líquido deslocado pelo objeto. Aí, no lugarzinho, ou seja, onde tiver massa nessa equaçãozinha, eu vou colocar isso. Aí eu vou ter a seguinte equação, que essa força de empuxo, deixa eu colocar um vetor aqui, porque a força é uma força, né? Então uma grandeza vetorial precisa ter a flechinha em cima. Essa força de empuxo é igual à massa específica do líquido, onde o objeto está imerso, a gravidade e o volume de líquido deslocado. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, coloquei uma legendinha para vocês entenderem. No sistema internacional, como força é Newton, força de empuxo é Newton, massa específica, né, ou densidade, dependendo do problema, você vai usar quilograma por metro cúbico, a aceleração da gravidade sempre vai vir em metro por segundo ao quadrado mesmo, e o volume vai ter que sempre vir em metro cúbico. Se você não sabe mudar litro para metro cúbico, não, você me fala, a gente vai fazer um videozinho sobre esse assunto, beleza? Esse é o princípio de Arquimedes, tá, pessoal? Então, Arquimedes entendeu o seguinte, que a força que um fluido faz no objeto depende exclusivamente do fluido, ou seja, da densidade do fluido, do volume de líquido deslocado pelo objeto. Então aqui só tem fluido. A única coisa que depende do objeto aqui é o volume que o objeto desloca, né? Então se você pensar, por exemplo, se eu colocar você dentro de um recipiente com gasolina, que tem densidade muito pequena, perto da do ar, você vai ter uma força de empuxo muito pequena, você vai provavelmente morrer afogado, porque a força que você vai fazer para poder subir vai ser tamanha ou tão grande necessária que é que você estivesse fazendo no ar. Por exemplo, eu quero nadar no ar, eu tenho que fazer uma força muito grande para cima, não é isso? Não consigo, né? Fazer isso. Precisaria de uma asa para poder fazer isso. Por que eu estou comparando com o ar? Porque a densidade da gasolina é bem parecida com a densidade do ar. E dentro do ar, nós estamos sofrendo a força de empuxo aqui. Só que seu peso é tão grande e essa força de empuxo é tão pequena que para você não faz diferença, certo? Então, se eu colocar você para nadar num fluido que tem a densidade muito pequena, bem perto da água, bem perto da do ar, por exemplo, perdão, você vai precisar de fazer uma força muito grande. Então, você não vai ter uma força de empuxo grande para isso. Agora, quando eu falo de fluidos com densidades altas, né, por exemplo, água, óleos, então aí a densidade é muito grande, então a força de empuxo é muito grande, e aí você consegue observar essa diferença aí, né, quando você está dentro de um fluido com densidade grande, beleza? Então esse volume de líquido deslocado aqui é o volume que o objeto ocupa no fluido. Se o objeto estiver aqui, ó, na borda, né, por exemplo, se estiver paradinho aqui, ó, o VLD, o volume de líquido deslocado, vai ser o volume só da região que está, né, dentro do fluido, tá, pessoal? Essa região que está fora do fluido não vai entrar na continha. Por exemplo, vamos falar melhor sobre as questões de flutuação, já que eu toquei nesse assunto, né? Então, sobre flutuação, quais são as condições para flutuação? Então, eu coloquei aqui três condições específicas. Aqui dá para a gente poder entender também como é que funciona um submarino, como é que funciona um balão, tudo isso tem a ver, tá? Toda vez que você vê um objeto aí ascendendo ou descendendo dentro de um fluido, quer dizer, do ar, do fluido, né, gás ou líquido, esse objeto está sofrendo a ação dessa força de empuxo aí, tá bom? Agora vamos estudar, então, como é que eu faço para que um objeto
ou um objeto subindo no fluido, beleza? Então, o objeto quer subir no fluido, quer dizer, ele quer flutuar. Para ele subir no fluido, a força de empuxo tem que ser maior do que a força-peso dele, beleza? Então, a força de empuxo tem que ser maior do que a força-peso desse objeto aqui. Por exemplo, eu estou dentro de um submarino, o submarino quer subir ali, né, para ir para a superfície da água. O que ele tem que fazer? Ele não consegue mudar a densidade da água do mar, por exemplo, nem mudar a gravidade, nem mudar o volume de líquido deslocado. O submarino é uma estrutura aí rígida, né, feita de metal. A única coisa que o submarino consegue fazer é mexer com o peso dele. Como assim? Dentro do submarino tem um compartimento que enche de água para aumentar o peso ou esvazia de água para diminuir o peso. Então, tem uma bomba lá, uma bomba hidráulica que vai tirando a massa, tirando a água de dentro do submarino, então a massa dele vai caindo, consequentemente o peso dele cai. Aí a força de empuxo fica maior do que a força-peso, aí o submarino vai subir para a superfície. Agora, se o submarino quiser ficar em repouso, por exemplo, como é que a gente vai fazer para poder o submarino ficar em repouso? Ora, o submarino tem que então ter uma força-peso igual à força de empuxo. Aí eu vou escrever essa equaçãozinha aqui. Se eu quiser que qualquer objeto fique em repouso dentro de um fluido, eu tenho que garantir que a força-peso tem que ser igual à força de empuxo. Aliás, falando nessa condição aqui, por exemplo, eu quero manter alguém dentro da água. Aí a gente vem falar então sobre descer no fluido. Quando eu coloco alguma pessoa, algum objeto dentro da água, a maioria dos objetos eles querem descer na água, né? Descer no fluido, eles querem submergir. Aí, o que está acontecendo ali então? A força de empuxo é menor do que a força-peso. O peso é maior. Daqui a gente pode tirar até a ideia de peso aparente, né? O que é o peso aparente? É o peso menos uma coisa, né? Quer dizer, está aparentando ter um peso menor do que realmente é. Ou seja, tem alguma força subtraindo a força-peso aqui. No caso, a força que está subtraindo a força-peso é a força de empuxo. Então, por exemplo, quando você entra na água lá e segura alguém no colo, o que você está sentindo é o peso aparente da pessoa, que é quem? É o peso da pessoa menos a força de empuxo que aquele fluido está causando naquela pessoa. Então, essa aqui é a ideia de peso aparente. Alguns exercícios vão citar aí esse termo, então você já sabe o que significa. Mas nesse caso aqui, se o líquido está descendo no fluido, né, o líquido quer descer no fluido. Então, necessariamente, o peso dele deve ser maior do que a força de empuxo. Como eu já disse antes, esse conteúdo, essas condições também se aplicam aos balões, né? Como é que um balão faz para subir na atmosfera ou para descer na atmosfera? Ora, ele faz o seguinte, ele mexe aí, ó, com a sua força de empuxo. Ou ele desloca mais ar, inflando o balão, ou, na verdade, ele vai mexer com o peso do balão, fazendo, sabe o quê? Esquentando o ar. Quando eu esquento o ar fica mais leve, beleza? Então, o peso do balão vai ser alterado, e aí o balão vai conseguir subir ou vai conseguir descer, beleza, lindões? Mas tudo isso aqui tem a ver com a diferença de densidade entre o fluido e o objeto, beleza? Se a densidade do objeto for maior que a densidade do fluido, esse objeto aqui vai tentar descer. Se a densidade do objeto for menor que a densidade do fluido, então esse objeto vai tentar subir. Então, quando a densidade é maior, o objeto quer descer. Quando a densidade dele é menor, o objeto quer subir, beleza? E aí entendam densidade do objeto aqui como sendo o volume, ou melhor, a massa do objeto dividido pelo volume que ele ocupa, beleza? Volume que ele ocupa, volume de líquido deslocado aí por esse objeto. Beleza, lindões? Então, a densidade do objeto a gente vai calcular dessa forma aqui. Eu vou listar para vocês uma bateria de exercícios, façam os exercícios, não deixe acumular, tá beleza, lindos? Tamo junto aí.